vai cantar junto, ela ainda não dá esse intervalo aí, né? Não tinha mais uma vez? Eu gosto. Vai, o refrão é impressionante. Já viu o violão? Vamos cantar, vamos lá. Quem tem poder sobre o pecado? Jesus, eu canto
livre sou. Maravilhosa graça, é o refrão, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz. És quem traz paz ao cal dos homens. És escudo aos indefesos. Dá certo, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, diga, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Eu quero aproveitar e dar bem-vindos a todos que estão na página de Facebook da igreja. Seja bem-vindo à 10ª Conferência de Páscoa da nossa igreja, numa circunstância um tanto extraordinária, né? Inusitada. Há 10 anos que nós realizamos essa conferência e sempre com a igreja presente. Esse ano, por conta dessa anormalidade, nós estamos sendo obrigados a fazer essa conferência virtualmente, do ponto de vista físico, mas estamos juntos do ponto de vista de propósito, de cristandade, de fé e de esperança. Mais do que nunca, a mensagem do Evangelho, a fé cristã, a mensagem do Cristo crucificado e ressuscitado é oportuna. Mais do que nunca, a mensagem do Evangelho é necessária a este mundo em desespero, preocupado. Na verdade, o coronavírus parou o mundo para orar. Há muita gente orando.
E nós vamos fazer isso agora também. Eu gostaria que você se unisse a mim nesse momento e orasse. Senhor, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui para dar início a essa 10ª conferência de Páscoa, numa situação inusitada, diferente, que nós não imaginávamos, nem em nossos melhores sonhos. Mas nós sabemos que todas as coisas estão sob o teu controle, e o Senhor faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados segundo o teu propósito. Nada foge ao teu domínio, o Senhor reina e está vestido de majestade, como diz o salmista. Estamos aqui para adorar a um Deus vivo, a um Rei que governa. O que está acontecendo no mundo não surpreendeu o Senhor. E nós precisamos lançar a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa angústia ao Senhor. E que esses 3 dias sejam oportunidades para a reflexão cristã sobre a nossa fé e a nossa esperança e a relevância da nossa fé para o mundo. Mas que seja uma oportunidade para que os nossos amigos, os amigos dos nossos amigos, possam ter contato com o Evangelho, contato com a fé cristã, com a esperança cristã. Ó Deus, receba o nosso louvor nesta noite, que possamos fazê-lo com sinceridade de alma, cujo objetivo é glorificarmos a Ti. Abençoe a Tua igreja na cidade de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, no Brasil e no mundo. Nós oramos agradecidos. Amém. Quero convidar o pastor Cirano, que estará fazendo a leitura da palavra de Deus. A todos, graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos dando sequência à realização da Semana de Páscoa. Nesta edição, como já dito, realizando-a de uma maneira diferente, mas com o mesmo espírito de adoração, de reverência ao Senhor. E nesta posição eu gostaria de te convidar para ler a palavra do Senhor no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós leremos do 1º versículo até o 11º versículo. Diz assim a palavra do Senhor: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz a experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós,
quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Amém. Vamos adorar ao Senhor com os nossos cânticos. Adore ao Senhor juntamente conosco, que você possa erguer as suas mãos aí em sua casa, de frente ao seu smartphone, ou à sua televisão, ou ao seu computador. E nós que estamos aqui para servir a igreja, servindo ao Senhor nesse lugar, nós estamos juntos nesse propósito para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. A graça do Senhor nos alcançou, a graça do Senhor nos constrange, e ela é a razão de nós estarmos aqui nessa noite especial, vivendo ou enfrentando todos os desafios referente a toda essa circunstância. Levante as suas mãos e adoração ao nome do Senhor. Oh, nós te adoramos, Senhor. Tu és engrandecido neste lugar, Senhor. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado. Declare o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Declare isso, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Tu és adorado, Senhor, em toda a nossa nação, em todo o nosso país, no nosso estado. A Deus, o Senhor, tu és adorado, Senhor, ó Pai. A Deus, e nós levantamos as nossas mãos juntamente com esses irmãos para declarar que o Senhor é o nosso Deus. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo dos indefesos. Diga, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. Ele é o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha,
te dizer que talvez a nossa comunidade está em um caos, mas Ele é o que traz paz ao caos dos homens. O nosso Senhor é o escudo dos indefesos. Nós não sabemos em que circunstância exata estamos lidando, mas eu quero te dizer algo muito importante nessa noite, que Ele é digno de louvor e de adoração. E aí em sua casa eu quero te pedir, levante as suas mãos juntamente conosco e declare que digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque eu de livre sou. Nós te adoramos, Senhor, ó Pai, porque o teu sangue na cruz nos libertou da escravidão do pecado. E nós estamos hoje, Senhor, ó Pai, celebrando, Deus, ó Senhor, a paz. Ó Deus, ó Senhor, ó Pai, nessa sexta-feira, ó Deus, ó Senhor, ó Pai, tão importante ao cristianismo. Declaramos, ó Deus, ó Senhor, ó Pai, que somos livres, porque o Filho nos libertou. Tu és adorado em nosso meio, Tu és adorado entre as nações. Tu és exaltado, Jesus. Olho para a cruz eu vou, dos teus sofrer participar, na sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras,
Amém. Bom é louvarmos ao Senhor, exaltarmos o seu nome. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo, você que está conosco, cultuando ao Senhor. Nós vamos orar neste momento, nós vamos interceder pelos profissionais da saúde. Eu convido você a, neste momento, a orar comigo. Levante a sua mão ao Senhor, nós vamos clamar ao Senhor em favor desses profissionais. Senhor Deus, nós estamos neste momento, ó Pai, clamando a Ti pela vida dos profissionais da saúde, dos médicos, os enfermeiros, os técnicos, Senhor Deus, os auxiliares, os atendentes, ó Pai querido, os diretores, todos os organizadores, ó Pai querido, dos grupos de atendimentos, nós clamamos ao Senhor em favor dessas vidas. Senhor Deus, nós sabemos a importância desses profissionais, principalmente nesse momento, Senhor, em que há uma grande luta contra esta enfermidade que tem se levantado no mundo, Senhor. Nós oramos, ó Pai querido, que o Senhor esteja fortalecendo estas pessoas. Senhor Deus, que estes profissionais trabalhem, Senhor Deus, se espelhando em Cristo Jesus, que cuidou das pessoas, que curou as pessoas, que serviu as pessoas. Que esses profissionais olhem para Cristo Jesus e encontrem em Cristo Jesus o exemplo perfeito para o seu trabalho. Da mesma forma, todos os outros profissionais também, mas hoje, especificamente, nós estamos orando pelos profissionais da saúde. Senhor Deus, e nós pedimos que o Senhor guarde esses profissionais, que o Senhor proteja, Senhor, esses profissionais, proteja as suas famílias, cerque-os do teu amor, da tua graça, da tua proteção, Senhor. Nós oramos, ó Pai querido, e pedimos que eles sejam, Senhor Deus, inspirados pelo Senhor para terem o diagnóstico na hora certa, no momento certo, que não seja tardio, que, Senhor Deus, todos os procedimentos sejam seguros, orientados pelo Senhor, ó Pai. Nós clamamos a bênção do Senhor sobre estas vidas, que o Teu nome seja glorificado através da vida de todos os profissionais da saúde, em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós também queremos orar nessa noite por aqueles que já estão enfermos, talvez já contaminados, né, ou contraíram já esse vírus. Nós chegamos a uma marca de um pouco mais de 100 casos confirmados no nosso estado, e chegamos aí a milhares em nossa nação, e milhares no mundo. E nós também não enfrentamos só como enfermidade a Covid-19, só essa enfermidade, né? Nós temos todo um sistema de saúde que para muitos já sobrecarregados. E eu quero que você ore juntamente comigo nesse momento por todos os enfermos. Talvez você tenha alguém enfermo na sua família, como agora há pouco recebi um comunicado, um pedido de oração de uma irmã de nossa igreja pedindo que orasse pelo seu sobrinho, que está com H1N1 lá em Campo Grande, né, na UTI, muito mal. E nós temos orado e pedido ao Senhor por nossos enfermos. E ainda que talvez as atenções estejam todas voltadas para essa pandemia, eu gostaria que você talvez que é um doente crônico, talvez sofra ou está na faixa de risco, na classe de risco dessa pandemia, por ser um doente crônico, ou você que precisa receber um milagre de Deus, de uma cura, está de forma eletiva aguardando uma cirurgia, ou conhece alguém, ou vê pelos noticiários quantos infectados, né? Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, nós oramos, Senhor,
por todos os infectados pela nova, ó Deus, Covid-19. Ó Deus, um vírus, ó Deus, misterioso a nós, porque é uma realidade sem precedente. E nós, ó Deus, ó Senhor, ó Pai, talvez nunca enfrentamos algo tão severo do ponto de vista de não termos uma reação médica, ó Deus, ó Senhor, ó Pai, um padrão. Ó Deus, ó Senhor, ó Pai, mas o Senhor é o dono da vida e o Senhor está cuidando de tudo. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor repreenda, Deus, ó Senhor, ó Pai, ó Deus, esse vírus da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Livra-nos, ó Deus, ó Senhor, ó Pai, dessa pandemia. Nós, como igreja do Senhor, nessa, ó Deus, conferência de Páscoa, ó Deus, ó Senhor, ó Pai, nós nos entregamos a Ti como igreja, clamando ao Senhor pela cura, ó Deus, ó Senhor, ó Pai, desse vírus de forma global, de forma, ó Deus, ó Senhor, ó Pai, coletiva. Ó Deus, mas nós oramos por aqueles que estão, ó Deus, em estado crítico nas UTIs, ó Deus, ó Senhor, ó Pai. Talvez, ó Deus, as famílias preocupadas, ó Deus, por, ó Deus, ó Senhor, essa pessoa ser alguém da classe de risco, e nós oramos, ó Deus, como igreja do Senhor, para que o Senhor permita que esse corpo reaja, ó Deus, ó Senhor, ó Pai, que os medicamentos que são ministrados possam surtir efeito, e que esse irmão, essa irmã, esse jovem, ó Deus, ou até essa criança possa sair, ó Deus, ó Senhor, ó Pai, dessa unidade de terapia intensiva. Nós oramos por aqueles que estão nas enfermarias, oramos por aqueles que também estão se tratando em casa, ó Deus, ó Senhor, ó Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor cure, o Senhor liberte, o Senhor restaure, Deus, ó Senhor, essa pessoa, ó Deus, ó Senhor, ó Pai, dessa, ó Deus, ó Senhor, ó Pai, pandemia, ó Deus, ó Senhor, essa pessoa que sofre de cunho pessoal com essa perspectiva, ó Deus, ó Senhor, ó Pai, talvez com medo também com os familiares, ó Deus, com as pessoas, ó Deus, ó Senhor, mais vulneráveis em sua família. Livra-nos, Senhor, ó Pai, livra esses enfermos. Mas oramos por aqueles que, ó Deus, tiveram que esperar um pouco mais a sua cirurgia, por conta, ó Deus, ó Senhor, de toda a organização na saúde. Por isso, Senhor, nós pedimos por aqueles que estão sentindo dores, ó Deus, ó Senhor, ó Pai, devido à necessidade de uma cirurgia, e hoje não é considerado em caráter de emergência. Nós oramos por aqueles fraturados que talvez, ó Deus, ó Senhor, ó Pai, ó Deus, ó, sofreram um acidente, os motoqueiros que agora, Deus, ó Senhor, estão trabalhando um pouco mais, ó Deus, ó Senhor, ó Pai, nas entregas, ó Deus, ó Senhor, oramos por aqueles, ó Deus, ó Senhor, hipertensos, diabéticos, ó Deus, ó Senhor, ó Pai, outros que sofrem de, ó Deus, enfermidades crônicas, para que o Senhor os cure pelo poder do Teu sangue, ó Deus, ó Senhor, que esse irmão, essa família veja o milagre do Senhor, ó Deus, eu oro, Deus, ó Senhor, ó Pai, por aqueles, ó Deus, ó Senhor, que talvez desconheçam a causa de sua dor, mas, ó Deus, sofre porque, ó Deus, tem medo de toda essa circunstância. Cure da depressão, cure a angústia, cure a ansiedade, cure, Deus, ó Senhor, ó Pai, ó Deus, ó Senhor, todos os traumas, ó Deus, psicológicos, psiquiátricos que, ó Deus, essas enfermidades têm causado. No nome de Jesus, Senhor, nós declaramos como igreja do Senhor cura sobre o Teu povo, crendo, Deus, na Tua palavra, Senhor, crendo naquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio, para a Tua glória, em nome de Jesus. Eu quero te dizer que você pode estar ouvindo muitas vozes nesse momento, você pode receber muitas palavras na sua vida. Talvez algumas pessoas dizem que é o nosso fim, que nós estamos condenados por tudo isso. Outros acabam temendo de cunho extremamente financeiro e talvez dizem, olha, se nós não morrermos pela Covid, vamos sofrer ou morrer de forma financeira, né? Mas eu quero que você, como igreja do Senhor, reunida por intermédio dessa plataforma digital, pudesse parar e ouvir a voz do Senhor. Que você hoje fosse capaz de excluir a sua própria voz, o seu próprio medo, deixá-lo de lado em nome de ouvir a voz do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos e louve ao Senhor juntamente conosco. Peça ao Senhor nessa noite, me leva, Senhor, onde eu posso ouvir a Tua voz, porque a Tua voz gera cura, a Sua voz traz a paz que excede todo entendimento. Ó Deus, quando nós meditamos na Sua voz, ó Deus, naquilo que é eterno, naquilo que é justo, naquilo que é de boa fama, naquilo que há algum valor ou louvor, ó Deus, ó Senhor, ó Pai, nós experimentamos paz para a nossa vida,
como a Bíblia diz, ó Deus, em Filipenses, no capítulo 4, Senhor. E que nós ouçamos a Tua voz, ó Senhor, desse lugar. Oh, meu Jesus, me leva para perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade posso me completar. Posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés, Senhor, me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Aos Teus pés, meu Jesus, me leva pra perto de Ti, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim Tua vontade, pois só na Tua vontade posso me completar. Posso me completar, Jesus. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés, Senhor, me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Tua voz. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés, leva-nos, Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite a
paz do Senhor Jesus, todos que nos assistem nessa noite, que estão acompanhando nossa 10ª conferência de Páscoa, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Quero orar nesse momento com vocês, por toda a liderança das igrejas cristãs no nosso país e no mundo. Aqueles que Deus tem levantado para pregar o Evangelho, para que as nossas vidas sejam edificadas e que nós sejamos salvos através da pregação do Evangelho. A palavra do Senhor nos diz em Efésios capítulo 4, verso 11, diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por outro vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Vamos orar por esses homens que Deus tem levantado para, através das suas vidas, edificar as nossas, através da ministração da palavra verdadeira, a palavra bíblica do Evangelho de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar por toda a liderança das igrejas cristãs no Brasil. Senhor nosso Deus e Pai, graça te damos por essa noite. Pai, obrigado por mais uma vez termos o privilégio de estarmos entoando cânticos ao Senhor, prestando um culto a Ti. Deus, e neste momento queremos apresentar a vida de toda a liderança, de todos os líderes, todos os mestres, pastores, evangelistas, Deus, aqueles que o Senhor tem levantado neste tempo para pregar o Evangelho. Deus, oramos por aqueles que estão nas obras missionárias, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, em outras nações. Muitos deles, Deus, têm aberto mão de suas famílias, do conforto de seus lares, para que o Teu Evangelho seja falado até os confins da terra, como diz a Tua palavra. Deus, que o Senhor possa abençoar essas vidas, abençoar a vida desses pastores, desses líderes, dessas homens e mulheres que o Senhor tem levantado nos nossos dias. Deus, homens que não têm se vendido, homens que têm sido fiéis à Tua palavra e fiéis ao Teu Evangelho, Deus. Que o Senhor prospere a vida deles, que nós como igreja do Senhor Jesus possamos sustentar e possamos, Deus, apoiar, Deus, e como igreja do Senhor, Deus, sermos, como diz a Tua palavra, que possamos suportar uns aos outros, no sentido de prestarmos apoio. Deus, abençoe a cada pastor, cada líder, cada missionário, Deus. E nós como igreja possamos contribuir, seja orando, seja ofertando, Deus, para que a Tua obra prevaleça aonde quer que ela esteja sendo ministrada, Deus. Abençoe mais uma vez esse culto, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor Cirano. Dando continuidade a este culto de adoração ao Senhor, nós também queremos orar pelas autoridades constituídas, pelos governos. A palavra de Deus em Romanos capítulo 13 nos diz que toda autoridade instituída, ela é instituída por Deus, constituída por Deus. Vivemos no Estado democrático, de direito, temos o processo eletivo, alguns outros poderes exercem outras formas de constituir as suas autoridades, por exemplo, o judiciário, através dos concursos públicos, mas nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz, que toda autoridade é instituída por Deus, e a autoridade, ela é
o ministro de Deus para o bem da população, para o bem do povo. Por isso nós queremos neste momento te convidar a orar comigo. Nós queremos orar pelo presidente do nosso país, queremos orar pelo poder legislativo, poder judiciário, queremos orar pelos governos estaduais, pelos governos municipais, para que estes tenham sabedoria, graça, capacidade dada por Deus para administrar toda essa situação que nos envolve. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, levante uma de suas mãos, oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, estamos sob a autoridade máxima de todo o universo, que é o Senhor. A pessoa do Teu Filho, Jesus Cristo, tem toda a autoridade nos céus e na terra. E a Tua palavra também nos diz que o Senhor delega a autoridade a homens e mulheres, para que estes sejam ministros do bem para as pessoas. Senhor, nós queremos interceder neste momento em prol daqueles que exercem autoridades em qualquer esfera de governo sobre nossas vidas. A começar, ó Deus, pelo presidente da República, o presidente, Senhor, do Senado, da Câmara. Ó Deus, também oramos pelo Poder Judiciário, todos, ó Deus, os tribunais superiores deste país. E a semelhança dessa estrutura federal, oramos também, ó Deus, pelas estruturas estaduais e municipais, pelos governadores de estados, pelos prefeitos e prefeitas que existem neste país, os poderes executivo, legislativo, judiciário, estaduais e municipais. Meu Senhor, que Tu possas ter misericórdia de todos nós e também destes homens e mulheres que ocupam esses cargos, e que Tu venhas trazer sobre todos eles, ó Deus, neste momento de crise, causada por uma enfermidade, por um vírus que parece tão insignificante, mas que mexeu com o mundo todo, Senhor. Que Tu traga sobre esses homens e essas mulheres o temor do Senhor e o desejo de buscarem no Senhor, ó Deus, a solução para todos os problemas. Porque este vírus já foi suficientemente capaz de provar nesses 90 dias que toda a estrutura humana, arquitetada, planejada, sustentada pelos poderes, são insuficientes, ó Deus, às vezes para conter, para deter e combater um pequeno vírus que talvez nós nem o conheçamos na sua totalidade, porque nem mesmo a ciência, os pesquisadores ainda dominam total conhecimento sobre ele. Por isso, Senhor, nós declaramos a nossa dependência de Ti e pedimos, ó Deus, em oração que as autoridades, os nossos governantes também declarem a sua dependência de Ti, Senhor, para tomarem as suas decisões, quer sejam na área de saúde, na área da economia, na área da segurança, da educação e de todas as outras áreas governamentais, para que eles tenham sabedoria dada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para administrar essa situação. Oramos, meu Deus, para que o Senhor possa abrir as suas mentes e os seus corações e que não haja, Senhor, neste momento, nenhum interesse pessoal dominando as suas mentes e os seus corações. Nenhum interesse partidário ou político ou econômico. Que o interesse agora, Senhor, seja cumprir a Tua palavra, Senhor. Que eles possam governar para o bem de todos e para a glória do Teu nome. Assim nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito de sabedoria do Senhor e o Espírito de temor venha sobre os nossos governantes para o bem de todos e glória do Teu nome. Oramos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém.
Quero aproveitar e apresentar o pastor Jean. Já é conhecido da nossa igreja, mas como nós estamos fazendo aqui, pastor Jean, o nosso culto online, há muitas pessoas que depois vão assistir também e precisam saber de onde o senhor é. Pastor Jean, um amigo nosso, pastor da nossa igreja em Campo Verde, Igreja Presbiteriana Renovada de Campo Verde, e nós o convidamos para fazer a abertura dessa conferência de Páscoa, e eu já quero agradecer a disponibilidade dele em estar conosco aqui. E também o irmão Ricardo, que está acompanhando ele. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Deus possa usar a vida do pastor Jean e que você possa ser edificado por esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma alegria estar aqui junto com a equipe, né? Porque a igreja está fechada. Agradecer a pastor Gleidson, pastor Cirano, pastor Kleberson, que aqui está, todo o conselho da IPR Central. Eu estive em uma edição e hoje o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos novamente aqui com os irmãos. Então, cumprimentar todos que nos assistem aqui pela página, os irmãos da IPR Central, os irmãos também da IPR de Campo Verde que estão nos assistindo nesse momento. Que Deus possa abençoar cada um de maneira poderosa e que você seja também edificado através da ministração da palavra, através da exposição do Evangelho. Essa noite eu estou feliz porque eu havia separado uma palavra, né, do Senhor, e nessa noite o pastor Cirano leu 5 verso de número 1, Romanos 5, até o verso de número 5. Romanos 5 até o verso 5. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor. Diz assim esse texto: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que concedeu. O pastor já apresentou, os irmãos também já oraram, mas eu também queria dirigir nesse momento ao Senhor uma oração para a sua vida, para este momento da exposição da palavra. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos liberdade de acesso por meio desta rede social, por meio da internet, de também, Senhor Deus, levarmos a palavra, de comunicarmos, ó Pai, as tuas escrituras, a tua verdade, Pai, para aqueles que nos ouvem, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar de maneira poderosa, Pai, de forma que o teu Santo Espírito venha, Pai, alimentar o teu povo que agora está em casa, mesmo distante, Pai, do espaço físico, distante do templo físico, mas a tua igreja continua, Pai, espalhada sobre a face da terra, espalhada, Pai, por Cuiabá, espalhada por todo este Brasil. Que o Senhor possa falar com cada um, Senhor Deus, nessa noite, de maneira, Pai, que o teu povo, Pai, venha a ser tocado pela tua palavra, pela tua graça. Assim eu oro, grato a ti, em nome de Jesus. Amém. Pronto.
Hoje é um dia especial porque, segundo a nossa tradição cristã, hoje nós estamos no dia chamado Sexta-feira Santa, hoje chamado também de Sexta-feira da Paixão. Completado aí os 50 dias, os 40 dias da Páscoa, nós vamos ter o evento chamado a festa também de Pentecostes, que celebrava a descida do Espírito Santo. Mas antes disso, nessa data, no dia de Páscoa, Jesus está junto à mesa com seus discípulos, e essa vai ser a última vez que Jesus vai estar como homem-Deus no meio da humanidade, para mostrar e dizer aquilo que ele via vindo para fazer. E Jesus escolhe a data da Páscoa, um dia simbólico, para dizer, para apontar, para cumprir a palavra, como diz em Isaías, de número 53, dizendo que ele era o cordeiro que havia sido entregue, que seria entregado para ser morto, para a remissão dos nossos pecados. O evangelista João vai dizer que este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se no Antigo Testamento foi usado então um cordeiro para trazer salvação, livramento para o povo de Israel através do sangue, agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, também foi o sangue do cordeiro, mas não o sangue do cordeiro de um animal, mas agora o sangue do próprio Cristo Jesus, que seria derramado na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos vida. E aí Jesus então, nessa sexta-feira, estaria sendo crucificado para que eu e você tivesse vida. E antes de Jesus ser morto, quando ele estava na cruz, ele vai dizer uma palavra em aramaico, dizendo uma frase, Eli, Eli, lema sabachthani. E Jesus então está perguntando ao Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, como homem, também sofre dores, sofre angústias. Jesus também sofre na sua própria carne, na sua alma, todo o peso do pecado que da humanidade que estava sobre ele. E Jesus faz essa pergunta ao Pai, perguntando por que é que essas coisas estão acontecendo comigo. Jesus sabia que ele deveria morrer, mas como homem ele sente, ele tem dores, e nesse momento ele clama ao Pai perguntando por que é que essas coisas estão acontecendo. E em momento de crise, momento de aflições e angústias, nós queremos saber o porquê das coisas. Por que que essas coisas estão acontecendo? Ou por que essas coisas nos sobrevieram, como diz Gideão? Se o Senhor é conosco, por que essas coisas vieram sobre nossa vida? E quem escreveu esse texto que nós acabamos de ler é um homem que está num pleno sofrimento. O apóstolo Paulo está preso em Roma e no seu sofrimento ele consegue tirar alguns efeitos, algumas lições, nos dá algumas pistas, alguns vislumbres daquilo que ele estava sofrendo, daquilo que ele estava padecendo, daquilo que ele iria passar. Paulo sabia muito bem que nesta prisão que ele estava, ele sairia dali para ser morto. E ele escreve a Timóteo dizendo, eu já estou sendo oferecido como oferta de bebida, já estou sendo oferecido como libação, eu vou ser entregue, eu vou ser sacrificado, eu vou ser entregue ao meu Deus para a morte. Então esse homem que está preso, ele está passando por revés, por dificuldades, por angústias, por aflições. Só que a sensação e o discurso que esse homem tem na prisão, talvez é totalmente diferente daquilo que eu e você possa estar tendo nesses tempos. Momentos como esse, de incerteza, de aflições, nós queremos respostas. Nós queremos saber por que essas coisas estão acontecendo, por que essas coisas nos sobrevieram. Mas quando a gente olha para a vida desse homem, pelo servo do Senhor, chamado Paulo, a sua forma dele lidar com o sofrimento, lidar com a sua própria vida, é totalmente diferente da nossa. Parece que Paulo vai na contramão daquilo que se esperaria de qualquer homem que sofre e que padece. E esse homem que está preso, que vai ser decapitado, vai perder a sua cabeça enquanto está em Roma, é esse homem que escreve a carta aos Filipenses, a chamada também carta da alegria. E a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de qual ele está preso, ele está passando por
dores, por aflições, mas ele consegue ainda trazer esperança, trazer alegria para aquela nascente igreja, a igreja de Filipenses. Paulo escreve aos irmãos romanos, e nesse texto ele nos traz aqui algumas orientações, que olhando para o nosso tempo parece um contrassenso, parece algo fora do comum, daquilo que se esperava, talvez até de nós, que cremos em Jesus Cristo. E aí, esse homem que está preso, passando por dificuldades, quando a gente olha a convicção de como Paulo tem em relação à sua própria vida, em relação ao seu próprio sofrimento, nós aprendemos grandes coisas com ele. E é sobre isso que eu queria falar com você, nessa noite de Páscoa, noite tão simbólica onde o Filho de Deus padeceu, noite onde o Filho de Deus também passou por lutas, dores e tribulações. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite, sobre Jesus, você e as tribulações. Jesus, você e as nossas tribulações. A primeira coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é que por meio de Jesus Cristo nós temos paz com Deus em meio às tribulações. Por meio de Jesus Cristo nós temos paz com Deus em meio às tribulações. No verso 1 nos diz o seguinte: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, do capítulo 5 ao capítulo 8 da carta aos Romanos, ele vai descrever e vai discutir a respeito daquilo que nós entendemos pela justificação da fé. E no verso de número 1, que nós acabamos de ler, diz o texto que ele traz uma garantia. Paulo traz uma segurança. Paulo nos traz aqui um tranquilizante a respeito da nossa relação para com Deus. E o mesmo apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, verso de número 3, ele vai dizer o seguinte: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne nos pensamentos. Era por natureza filhos da ira, como os outros também. E aí a gente começa a perceber, irmãos, que antes de Cristo, nós andávamos separados de Deus, estávamos em atrito com Deus, estávamos em desobediência a Deus, mas agora em Cristo, justificados pela fé, a primeira coisa que nós alcançamos é que agora eu e você, nós temos paz com Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, nesse mesmo capítulo, verso 10, ele diz: se quando eram inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. É como se de repente, por exemplo, você estivesse brigado com alguém, você estivesse com desavença de alguém, e aí alguém lhe perguntasse como está a sua situação, a sua relação com outro, com fulano, como é que estão as coisas, você ainda está brigado com ele, daí então você responderia: agora estamos em paz, fizemos as pazes, acertamos as contas, alinhamos os ponteiros, agora está tudo tranquilo, uma vez que eu e você, uma vez que nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, Ele nos possibilitou, nos intermediou para que nós estivéssemos em paz com Deus, o nosso Senhor. E essa paz que nós temos agora em Deus é uma paz que nós não compreendemos, é uma paz que nós não entendemos. E o mesmo apóstolo Paulo, que está preso, escrevendo aos irmãos da igreja de Filipos, ele diz no capítulo 4, no verso de número 7, da seguinte forma: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A mais ou menos o que Paulo está dizendo é o seguinte: é como se o mundo estivesse desabando, é como se o mundo estivesse em ruínas, mas ainda assim eu e você estivesse em paz. O mundo está em crise, o mundo está em tensão, o mundo está em angústia, em aflição, o mundo está se desmoronando, o nosso ego foi destronado, o nosso orgulho foi ao chão, mas nós estamos em paz com o nosso Deus, o nosso Salvador, louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, paz com Deus, mas também paz em meio ao caos.
A paz que Paulo está falando é que agora, se antes nós estávamos em litígio com Deus, se nós estávamos debaixo da ira com Deus, agora nós temos paz com o nosso Senhor. E aí eu penso, irmãos, que nessa quarentena, apenas 2 tipos de pessoas: as que têm paz com Deus e as que estão em busca de paz. Apenas 2 tipos de pessoas: aquelas que têm paz com Deus e aquelas que estão em busca de paz. As pessoas que estão em busca de paz estão tentando se refugiar em muitas coisas. Se refugiar talvez no álcool, na droga, talvez na televisão, talvez nos vídeos, talvez em tantas coisas, mas nós que temos paz com Deus, não precisamos de nada dessas coisas. Há muita gente tentando achar paz por meio do anúncio da ciência, por meio do anúncio do presidente, por meio talvez da descoberta da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Brasil. Tem gente que está tentando buscar a sua esperança e as suas paz naquilo que possa vir a ser, naquilo que possa ser novidade para a ciência. Mas nós hoje, que temos paz com Deus, mesmo diante de toda essa angústia e aflição, nós estamos tranquilos, nós deitamos, nós descansamos, nós nos tranquilizamos, porque a paz que nós temos excede todo o entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aqueles que estão em Cristo, aqueles que agora são filhos de Deus, têm paz com Ele. Por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus, em meio às tribulações. Sei que você possa estar ansioso, sei que você possa estar preocupado, mas há algo muito maior que as nossas ansiedades e preocupações, que é esta paz que o Senhor nos dá. Uma paz que excede todo entendimento. Jesus, você e as tribulações. Segundo, por meio de Jesus Cristo nós estamos firmes. Verso de número 2 diz assim: por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça agora na qual estamos firmes. Paulo ainda aponta que por meio de Cristo nós tivemos acesso à graça, que agora nos coloca firmes. E aí a gente percebe, irmãos, que o tempo da instabilidade já passou. O tempo da insegurança também. O tempo de oscilar, o tempo de titubear já passou, pois agora em Cristo nós estamos firmes. Jesus Cristo, por meio da graça, firmou os teus passos, firmou a nossa fé, sedimentou a nossa convicção. E aí é muito interessante percebermos que em tempo de incertezas, é muito comum nós vermos pessoas em cima do muro. É muito comum vermos pessoas cocheando em 2 pensamentos. Mas agora em Cristo Jesus, através da sua graça, Ele nos fez firmes e constantes. Então, desta forma, não há mais tempo para ficar em cima do muro. Não há mais tempo para ficarmos de um lado para outro, em como qualquer vento de doutrina, pois é necessário estarmos firmes. O apóstolo Paulo, escrevendo também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso de número 13, ele diz o seguinte: vigiai, estarmos firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos no Senhor. O autor aos Hebreus, escrevendo no capítulo 10, verso de número 23, ele diz o seguinte: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu para cumprir. Efésios capítulo 6, verso de número 13, o próprio apóstolo Paulo escrevendo, ele diz da seguinte forma: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. O que Paulo está apontando é que uma vez você que foi chamado, justificado, agraciado com o Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo que agora vocês estão firmes. Então não é momento de oscilar. Não é momento de bambear, não é momento de cochear, mas é momento para que você esteja mais firme do que nunca na presença do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, através da sua graça, estamos firmes. Ele firmou
os nossos passos. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, você e as tribulações. Terceiro, por meio de Jesus Cristo, não nos gloriamos apenas na esperança que temos em Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações. Vou dizer mais uma vez. Por meio de Jesus Cristo, não nos gloriamos apenas na esperança que temos em Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações. Verso 2, a parte B, diz assim: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Agora talvez chegou a parte mais importante dessa noite. A parte que mais deveria fazer parte dos nossos dias. Contudo, esta parte, esse versículo que nós lemos, é estranho, pois vai na contramão de tudo aquilo que a nossa carne deseja, tudo aquilo que nós estamos acostumados a ver e a ouvir e a sentir. O apóstolo Paulo está dizendo primeiramente que ele se gloria na esperança da glória de Deus. E aí o que é se gloriar? Se gloriar significa envaidecer, ufanar-se, vangloriar-se, ou ainda de modo sinônimo, louvar, abençoar, bendizer, glorificar, alegrar por um ato feliz, exultar, transbordar de alegria. Olha, Paulo nos falando que se gloria da esperança de Deus, da esperança da presença de Deus, na esperança de um dia ver por completo a glória de Deus, na esperança de um dia estar sempre com Deus, tudo bem. Isso todo mundo pode fazer. Todo mundo está com essa esperança de pensar que um dia nós estaremos com Deus. Jesus está voltando, olha aí os sinais, o nosso Redentor vive, Ele está chegando, então eu me alegro por esse dia, eu transbordo de alegria, eu glorifico esse dia, eu louvo esse dia. Quando a gente pensa no louvor, na glória, daquilo que é de futuro, que nós estaremos com Deus, é muito fácil. Mas o apóstolo diz que ele não só glorifica, se alegra pelo dia que ele estará no céu de glória, mas ele também diz que ele se alegra nas tribulações. O comentarista William Hendrickson vai dizer que, vai traduzir essa palavra por sofrimento. Então, quer dizer que Paulo fica feliz com o sofrimento? Quer dizer que Paulo transborda de alegria pelo sofrimento? É isso mesmo. Mas você deve estar pensando, esse cara deve ser doido, um maluco, um deslocado. Mas quando a gente olha o que Paulo está escrevendo em Romanos, capítulo 5, verso 3, nós começamos a perceber que é aqui justamente o lugar onde o evangelho começa a separar os homens dos meninos. Aqui é o lugar onde começa a se separar o joio do trigo. Aqui é o lugar onde começa a se separar os simpatizantes da fé dos discípulos de Cristo. É aqui que separa a teologia da prosperidade do evangelho. Pois meninos não querem sofrer, simpatizantes da fé não querem sofrer. A teologia da prosperidade não admite sofrimento. E quem é que está dizendo isso, irmãos? É alguém que tem know-how para falar, é alguém que está preso, é alguém que está sofrendo, é alguém que está padecendo tribulações. E logo a gente percebe que o apóstolo Paulo não está louco, não é louco, mas ele sabe que os sofrimentos e tribulações são os professores de Deus para ensinar os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo sabe que o sofrimento e as tribulações são os professores de Deus para ensinar os seus filhos. O apóstolo Paulo sabe que as tribulações é uma das formas pedagógicas que Deus usa para ensinar os seus filhos. E aí, como é que eu consigo gloriar nas tribulações? Como é que eu consigo ficar feliz, sendo que pessoas estão morrendo, sendo que pessoas estão sofrendo? A gente só vai conseguir isso, querido, por meio de Cristo Jesus. Pois quando eu assim faço,
Eu descanso na soberania de Deus e me lembro que o Senhor continua no trono. Louvado seja o nome do Senhor. Sentir alegria no sofrimento não é para loucos, é para aqueles que sabem quem está no controle e no domínio da vida. O apóstolo Paulo está dizendo: eu me glorio na esperança futura. Ok, ótimo, Paulo, parabéns. Mas ele vem e também diz: mas eu também me glorio nas tribulações. Por meio de Jesus Cristo, nós não nos gloriamos apenas na esperança que temos em Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações. Jesus, você e as tribulações. Quarto, por meio de Jesus Cristo aprendemos que a tribulação não é um fim em si mesmo, mas um benefício. Vou repetir. Por meio de Jesus Cristo aprendemos que a tribulação que nós estamos passando não é um fim em si mesmo, mas um benefício. O verso 3, a parte B, o verso 4 diz assim: porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e um caráter aprovado, a esperança. Agora no final do verso 3 e verso 4, Paulo nos traz uma resposta sobre o porquê da tribulação, porquê do sofrimento, porquê das angústias, porquê de tanta lágrima. Paulo responde que se gloria na tribulação, que se gloria no sofrimento, e ele diz que esta tribulação, da qual ele está se gloriando, da qual ele está jubilando, da qual ele está louvando, ele está dizendo que esta tribulação produz perseverança. Na versão NTLH, vai traduzir da seguinte forma: os sofrimentos produzem paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Então entendemos que a tribulação e o sofrimento são apenas a causa de um efeito maior. Então percebemos que toda esta angústia, toda esta tribulação, todo este sofrimento, toda esta dor está produzindo em nós perseverança. Então nós começamos a entender que através do sofrimento, Deus nos transforma em pessoas perseverantes, pessoas que não desistem, pessoas que não param, pessoas que não estacionam. O Senhor está permitindo toda esta dor, toda esta angústia, toda esta tribulação, para que Deus venha produzir em você alguém, uma pessoa firme, uma pessoa constante, uma pessoa que tenha fé inabalável, uma pessoa que seja perseverante e que não desiste por qualquer coisa. Talvez, como a minha geração, é a primeira vez que nós passamos por algo tão difícil. Quando eu nasci já estava acabando a ditadura militar, mas é a primeira vez que a minha geração está passando por isso. E essas coisas quando chegam, quando vêm, elas têm uma finalidade. Mas você que não conhece as Escrituras, você fica apavorado, você fica com medo, você fica desesperado, você não sabe o que fazer, para onde ir, você fica quase louco. Mas nós que somos salvos, como Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo, se eu não me engano, capítulo 15, ele diz: nós que somos salvos, o Evangelho é o poder de Deus. Além de nos tornarmos perseverantes, essa perseverança produz em nós um caráter aprovado. É por isso que nós sofremos, é por isso que passamos lutas, é por isso que temos dissabores. Tudo que nós estamos passando é uma oportunidade que Deus está nos dando de termos o nosso caráter aprovado. Todo esse sofrimento resultará na aprovação de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O sofrimento, irmãos, é uma das melhores formas de nós conhecermos a Deus. E como dizia o C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus, falando com este mundo surdo.
Algumas vezes Deus precisa derrubar-nos de costa para que a gente possa olhar para cima. Diz um autor anônimo. Algumas vezes Deus precisa derrubar-nos de costa para que a gente possa olhar para cima. Porque o sofrimento nos desarma. O sofrimento destrona o nosso ego. O sofrimento nos torna impotentes para que a gente possa conseguir olhar para aquele que tem todo o poder. E aí J. Blanchard, ele tem uma frase que diz o seguinte: dor e sofrimento não são necessariamente sinais da ira de Deus, podem ser exatamente o contrário. Vou ler mais uma vez. Dor e sofrimento não são necessariamente sinais da ira de Deus, podem ser exatamente o contrário. Então a tribulação que nós estamos atravessando não é um fim em si mesmo, mas um meio pelo qual Deus está usando para que Deus possa aprovar o seu caráter, para que Deus te trate e te prepare e te forme num crente melhor, num melhor pai, num melhor esposo, numa pessoa mais piedosa. Tudo isso que está acontecendo não é um fim em si mesmo, mas um meio que Deus está preparando para aprovar o seu povo, para purificar a sua igreja, para separar para si um povo santo, zeloso e de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Por meio de Cristo Jesus, nós aprendemos, irmãos, que o coronavírus não é um fim em si mesmo, mas é um benefício. E o melhor benefício disso, eu tenho percebido na igreja que eu pastorei. Ver pessoas que talvez nunca tiveram feito na vida um culto doméstico, agora reunindo seus filhos, esposa, família, sentar um, olhando para o outro e compartilhar as verdades do Evangelho. Se tem alguma coisa boa que nós possamos aprender com essa situação, é que essa situação nos aproximou de Deus. E então, o apóstolo Paulo estava certo, dizendo que a tribulação produz em nós perseverança, e essa perseverança, um caráter aprovado. Para finalizar, Jesus, você e as tribulações. Por meio de Jesus Cristo temos a garantia que Deus nos ama. Por meio de Jesus Cristo nós temos a garantia que Deus nos ama. Verso de número 5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Santo Espírito que nos concedeu. O apóstolo Paulo continua a tratar sobre esperança, perseverança, paciência. E ele diz que essa esperança que nós temos em Deus, ela não nos decepciona. Haja vista que Deus derramou o seu amor em nossos corações. A esperança do qual o apóstolo Paulo está falando, não é esperança em qualquer coisa, não é esperança nos homens, mas a esperança naquele que nos ama. Talvez no tempo que nós estamos agora, muitas pessoas têm esperança, mas talvez não esperança em Deus. Muita gente está com esperança, por exemplo, na vacina. Muita gente está com esperança na hidrocloroquina. Muita gente está com esperança no plano de saúde, no presidente, na ciência, no cientista. Mas a esperança da qual Paulo está falando não é a esperança deste tempo, não é a esperança destas coisas. A esperança da qual o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção é a esperança naquele que nos ama. E aí lá no capítulo de número 8, no verso número 18, Paulo vai dizer que essa esperança não é esperança em qualquer coisa, porque quem é que pode esperar no que vê? Nós esperamos aquilo que nós não vemos. E há muitas pessoas
com esperança que a vacina talvez seja produzida em Cuba, seja produzida na Rússia, no Israel, no Brasil, nos Estados Unidos. Queridos, eu queria dizer para você nessa noite, que nos ouve através desse culto online, com vacina ou sem vacina, nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Quando nossa esperança está em qualquer coisa, nós podemos nos decepcionar. Mas quando nossa esperança está naquele que nos ama, então nós não decepcionaremos. Quando eu entendo, quando eu creio que Deus nos ama, então acaba a minha ansiedade, acaba o meu apavoramento, acaba o meu desespero, acaba a minha dor, acaba a minha angústia, acaba a minha luta da minha alma para de se apertar, de sangrar, porque eu sei que há um Deus no céu, que ademais de todas as coisas, continua nos amando. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 8, verso de número 33, ele vai dizer: o que é que vai nos separar? O que é que vai nos separar do amor de Deus? O Covid-19 que não é, porque nós temos essa garantia. E o apóstolo Paulo diz: essa esperança que nós temos em Deus, ela não nos decepcionará, porque o Senhor Deus derramou do seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quando eu entendo que Deus nos ama, percebo que não há motivos para nós ficarmos angustiados. Não há motivos para você ficar agoniado, perplexo, pois nós temos a garantia do amor de Deus na nossa vida. Então para de desesperar, para de apavoramento. Quando eu vejo o crente desesperado, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? Vai de duas uma, ou nós vamos continuar vivos, ou nós vamos morrer, e vamos estar com Ele. Tem medo do quê? Está apavorado por quê? O corona pode matar o nosso corpo, mas o corona não pode matar a nossa alma. Então, embora as coisas estejam estranhas, embora as coisas estejam complicadas, o amor de Deus por nós continua, e isso me tranquiliza. Com corona ou sem corona, eu me deito tranquilo, porque eu sei que há um Deus no céu que ama, está cuidando de mim. E Ele tem um propósito muito maior daquilo que eu imagino ou que eu penso. Eu não sei se foi o pastor Cleves que citou, Romanos 8, 28, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, saiba que esse propósito, há um porquê e um para quê na vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Por meio de Jesus Cristo, nós temos a garantia de que Ele nos ama. Você talvez pode colocar suas esperanças nessa vida, e a sua esperança pode te decepcionar. Mas se sua esperança estiver no Senhor Deus, essa não decepciona. Jesus, você e as tribulações. Por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus em meio às tribulações. Paz primeiro com Ele. Em Cristo, Ele fez a paz. Nós temos paz com o Pai. E por essa paz que eu tenho com o Pai, eu consigo ter uma paz em meio às tribulações. Por meio de Jesus Cristo, nós estamos firmes. Mais firmes do que nunca. Estamos firmes e constantes. Alguém gosta de dizer um provérbio, falando que o crente é semelhante ao bambu. O vento vem, ele pode até envergar, mas ele não cai. O vento passa, ele volta e ele está ali firme novamente. Por meio de Jesus Cristo, nós não nos gloriamos apenas na esperança que temos em Deus, mas também nos gloriamos pelas tribulações. Será que você tem coragem de dizer: glória a Deus pelo coronavírus? Glória a Deus pelas tribulações? Glória a Deus pelas lutas? Paulo conseguiu dizer isso, porque ele sabia que a tribulação não era um fim em si mesmo. Por meio de Jesus Cristo aprendemos que a tribulação não é um fim em si mesmo, mas um benefício. É um meio que Deus está preparando
para te tornar uma pessoa perseverante, para aprovar o teu caráter, para tornar você uma pessoa paciente, nessa dialética constante que nunca para que Deus crie em você a perfeição de Cristo Jesus, para que quando nós encontrarmos com Ele, nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Por meio de Jesus Cristo, nós temos a garantia que Deus nos ama. Então, igreja do Senhor, não é hora para se apavorar, não é hora para estar inquieto, mas é hora para estar em paz com Deus, esta paz que excede o nosso entendimento, porque nós temos a garantia que apesar de tudo isso, Deus continua nos amando. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria que você fechasse seus olhos. Eu quero dirigir ao Senhor mais uma oração neste momento. Senhor, nós estamos diante de lutas e de dores, mas nós como humanos, nós não queremos. Nossa carne, Pai, quer rejeitar a dor, a luta, o sofrimento. Mas nós sabemos, ó Senhor Deus, como nós lemos nessa noite, que o sofrimento, Senhor Deus, é pedagógico. O sofrimento é o professor do Senhor, professor que o Senhor usa para ensinar os seus filhos. Embora, Pai, a gente não entenda, embora a gente não saiba, embora a gente não consiga talvez trazer respostas satisfatórias, nós nessa noite queremos descansar no Senhor, na Tua soberania, na Tua vontade e no Teu propósito. Porque nós sabemos, como nós citamos aqui hoje, todas as coisas cooperam para o bem. Pai, trabalhe na nossa vida. Pai, cria uma igreja perseverante. Cria uma igreja, Pai, que não desiste por qualquer coisa. Cria uma igreja, Senhor Deus, que não abandona o pastoreio, não abandona o rebanho, não abandona, Senhor Deus, a comunhão por causa de qualquer coisinha. Cria em nós, ó Senhor Deus, um coração puro. Pai, coloque em nós um espírito inabalável. Vê se há em nós, ó Senhor, algum caminho mau e nos guia, Senhor Deus, pela vereda da Tua justiça. Prepare em nós, ó Pai, um caráter aprovado. Quantos de nós, ó Senhor Deus, estávamos levando, Pai, um cristianismo nas coxas, levando uma vida, Senhor Deus, de qualquer jeito, uma vida sem piedade, uma vida sem paixão, uma vida sem amor. E hoje, Senhor Deus, as pessoas estão clamando, Senhor Deus, para estar de volta na Tua casa, para estar em comunhão, para louvar e adorar novamente em coletividade. Prepara, apura nosso caráter, Senhor. O Senhor diz, Pai, que nós seremos como ouro, Senhor Deus, purificado no fogo. Então tira as impurezas do nosso caráter. E que essa aprovação que o Senhor está preparando, crê em nós novamente perseverança, paciência. Para que quando tudo isso passar, para que quando tudo isso acabar, Senhor Deus, nós possamos, ó Pai, ser mais apaixonados pelo Senhor. Para que possamos valorizar cada santa ceia, para que possamos valorizar cada reunião de oração, para que possamos valorizar cada culto, cada ministração, cada palavra, cada cântico, Senhor. Trabalhe em nosso caráter, Senhor Deus. Prepara a Tua igreja, Senhor. Pai, alguém teve que morrer para que nós tivéssemos vida. O Senhor morreu, Senhor Deus, para que nós estivéssemos aqui. Então nos ajude, Pai, a Te amar. Nos ajude a Te honrar. Nos ajude, Senhor Deus, a não olhar para trás, ó Senhor. E como diz o autor aos Hebreus, no capítulo de número 10, verso 38, apenas um pouquinho de tempo, apenas um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Pois aqueles que retrocedem, o Senhor não tem prazer, o Senhor não se compraz. Mas nós não somos dos que retrocedem para a perdição, mas nós continuamos firmes e constantes esperando no Senhor. Abençoe cada um, Pai, que ouviu essa palavra, que o Senhor fortaleça a Tua igreja, e que apesar das dores e tribulações, o Senhor continua nos amando, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, pastor Jean.
Tem uma canção que diz, com base em Isaías 64: ouvidos não ouviram, olhos não viram, nem chegou ao coração, um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. E uma canção que diz assim, que Deus é aquele que trabalha por nós, trabalha por aqueles que nele confiam. Que você continue colocando a sua esperança em Deus. O hino do Fernandinho diz: um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Você pode cantar isso? Que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Cante. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Nosso Deus, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Levante a sua mão e diga: Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Que o Senhor te abençoe. Amanhã estaremos de volta. Antes de orarmos encerrando, nós vamos ainda depois cantar mais uma canção com o Ministério do Louvor. Mas amanhã o pastor Anderson Vieira estará conosco para ministrar a palavra no segundo dia dessa conferência de Páscoa. Pastor Anderson da Igreja Batista Peniel aqui de Cuiabá. Convide mais pessoas para estarem conosco amanhã às 19 horas. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A necessidade desse tempo de nos esvaziarmos de nós mesmos e vivermos de forma direta e objetiva o propósito de Deus para cada um de nós, ou de cunho pessoal, ou de forma coletiva. Eu quero que você clame por mais do Senhor sobre a sua vida.
isso sobre a tua vida. Mas vale um dia, mas vale um